Olá, Boa tarde, Dri. Tudo bem? tudo bem com você, cara? Tudo jóia. Vamos falar hoje, então, em falar um assunto um tanto quanto polêmico, né? Com muitos e muitos recursos, né? Hoje é bem amplo quando a gente fala em emagrecimento, a gama de recursos, de possibilidades de tratamento é bem grande. Mas apesar dos recursos serem enormes, o ser humano continua sendo único e emocional. Porque se nós fôssemos somente racionais, o emagrecimento seria muito fácil, né, Dri? Seria qualquer coisa, né? Seria muito mais fácil. Sem dúvidas. Então vamos lá falar esse assunto que eu gosto muito. E é um prazer estar com você nessa live, tendo, né, tanto a visão nutricional quanto psicológica. Acho que é fundamental essa união quando o assunto é emagrecimento. Então, meu nome é Camila, sou nutricionista, atuo há 8 anos, exclusivamente com um público muito direcionado a emagrecimento. Eu atuo há 5 anos e é um prazer estar aqui hoje falando sobre esse assunto. Uhum. Eu sou a Adriana, psicóloga clínica, trabalho majoritariamente com sexualidade hoje em dia, mas sempre aparecem questões com alimentação no consultório, né? Então, sobre problemas com o corpo, sobre compulsões alimentares. Então, acho que é um tema super necessário, né, para a gente falar mesmo. Então, vamos lá. Nós colocamos um post, né, Adri, essa semana a respeito desse assunto. E um ponto muito importante é qual a fórmula mágica para emagrecer? Será que tem uma fórmula mágica que a gente consiga fazer e obter esse resultado? Não existe. A gente quer uma fórmula mágica para tudo, né? A gente quer uma fórmula mágica para emagrecimento, para lidar com ansiedade, para resolver vários problemas da vida, e infelizmente não existe, né? Exige muito comprometimento da nossa parte para qualquer mudança que a gente queira implicar. E na sua visão, cara? Olha, o emagrecimento, na visão nutricional, ela envolve alguns pontos, como você mesmo mencionou, mas eu vejo, Rodrigo, que o comportamento frente à comida é determinante no processo. Porque eu tenho contato com a mudança. Ai, quero emagrecer. Aí eu fico super empolgada, marco a consulta com a Nutri, vou na primeira consulta, fico muito animada. E aí eu saio do consultório e eu volto para minha rotina. E é aí que nós temos a grande dificuldade de lidar com as adversidades e incluir aquele plano. O que eu percebo bastante, Dri, é que os pacientes eles esperam que eles, para dar certo, eles precisam aderir 100% a esse plano nutricional. E na verdade a gente já conta com uma flutuação. Porque, felizmente ou infelizmente, nós não conseguimos estar 100% em todas as áreas da nossa vida o tempo todo. E eu percebo que esse pensamento de, se eu não fiz tudo perfeito, eu não vou ter resultado, te atrasa nos seus resultados. Porque é um ponto que você desiste, que você larga, que você para de fazer. E, na verdade, a vida de todo mundo é conturbada em determinados momentos, em determinadas fases, e até mesmo às vezes na semana, às vezes tem um dia que é muito tranquilo, muito gostoso, tem um dia que é totalmente atribulado. Então, essa flutuação ela é normal, ela ocorre, ela está dentro do que a gente espera, né? Mas eu percebo que isso impacta muito emocionalmente no paciente. Sim. Essa questão de querer tudo perfeito, ela impacta em qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida, né? Então, seja colocar um exercício físico, seja cuidar da alimentação, seja criar um hábito novo qualquer, as pessoas se frustram muito porque elas têm essa expectativa irreal. Então, eu trabalho muito com alguns pacientes, por exemplo, sobre exercício físico, né? Você quer sair de não fazer nenhum dia na semana, para fazer 5, 6 dias na semana, não vai ser sustentável. Você vai fazer o primeiro dia, você vai sentir dor no dia seguinte, né? O seu corpo está ali movimentando em músculos que ele não está acostumado. Então, você começar um dia na semana, já vai ser 100% a mais do que você estava fazendo anterior.
Então, começar gradativamente, na minha visão, é uma coisa muito importante, porque aí a gente, ok, me acostumei um dia na semana a fazer, daqui a pouco eu vou para 2, daqui a pouco eu vou para 3, né? Então, quando a gente começa a conseguir celebrar os dias que a gente consegue fazer, ao invés de se julgar pelos dias que a gente não consegue, o resultado também começa a aparecer. Como você vê isso? Exatamente, Dri. E eu percebo muito isso, eu gosto muito de usar essa frase aqui no consultório. E veja se faz sentido para você. Grandes conquistas se dão por pequenos esforços. Se você somar os pequenos esforços ao longo do dia, de forma consistente, constante ao longo dos dias, todos os dias se propor a fazer, a olhar para a atenção à alimentação, independente se ela não vai ser 100% daquilo que foi prescrito, você vai ter resultado. Sim. Eu gosto de pensar numa flexibilização, né? 70, 30. E eu percebo que às vezes as pessoas elas acham que para mudar, para ter sucesso no emagrecimento, elas precisam transformar em 100% a alimentação delas, elas precisam de fato radicalizar. Uma frase me chamou muita atenção, Bia, eu vou trazer ela aqui para nossa conversa agora. Cara, eu estava olhando aqui o planejamento que você me mandou e só tem comida. É um atendimento nutricional. Eu uso a comida como uma ferramenta do meu trabalho. A composição que nós organizamos, aí sim ela é estratégia técnica, né? Então, de fato, nós vamos utilizar a comida, mas as pessoas acreditam que para obter o emagrecimento, para ter sucesso, né, no emagrecimento, em qualquer questão de saúde, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, precisa, assim, ter mudanças bruscas e nem sempre é preciso, né? Tirando a questão de alergia, de intolerância alimentar, que ou você tira ou você tem um efeito muito negativo desse alimento, o restante a gente consegue flexibilizar. E a combinação, ela prediz muita coisa, ela ilustra muita coisa, né? Então, assim, eu fiquei muito chocada com esse comentário. Digo, só tem comida? Eu fiquei pensando, eu falei, poxa, qual que era a expectativa que não foi alinhada, né? O que era de fato esperado? Porque, de fato, a nutricionista ela vai utilizar comida como recurso, né? Rituais, shots, chás, formulações, eles podem ser utilizados, têm a sua aplicabilidade, mas que não é para todo mundo, não é em todo momento, e principalmente não pode ser utilizada no primeiro momento, no primeiro contato com o paciente, né? Mas eu fiquei surpresa. Faz a gente pensar quais expectativas que a gente cria sobre os tratamentos que a gente vai fazer, né? Então, eu trabalho isso também com os pacientes. Qualquer coisa que fica muito radical, né? Você, de repente, não pode comer nada do que você gosta. Você não pode comer nenhum doce, nada com açúcar, por exemplo. A chance de isso ser sustentável, da gente conseguir aguentar isso por mais tempo, é muito baixa. Porque você tira todo o prazer da alimentação, por exemplo, e não coloca nada no lugar. Então, a gente precisa ter o prazer, né? A gente brinca do, que pena que a gente é emocional, mas que ótimo quando a gente aprende a usar isso a nosso favor. Então, que alimento que traz aquela sensação que não necessariamente é o bolo, é o chocolate, é esse açúcar que a gente está acostumado, que outras formas de açúcar tem, que também podem falar para esse lado emocional nosso, para ficar mais sustentável. Qualquer mudança que a gente vai fazer. Exatamente. E outra coisa, Adri, que eu percebo bastante também em relação ao emagrecimento, é a questão do paciente acreditar que o caminho serão só de vitórias. Sim. Então eu percebo muito isso na fala dos meus pacientes. Eu até quebrei a objeção de uma paciente. Cara, eu consegui seguir mais ou menos, eu não sei se eu tive 100% do resultado que eu esperava, então acho melhor a gente adiar a nossa consulta. As consultas, eu acredito que na psicologia também, a gente tem uma linha de raciocínio, né, Dri, nas consultas. Então, independente da ação do nosso paciente, de como o paciente digeriu as informações e aplicou as informações, nós temos uma linha de raciocínio a ser trabalhada, né? Então, por exemplo, o que eu vou falar, que eu vou orientar, quais os conhecimentos que eu vou passar para esse paciente, é uma construção ao longo das consultas.
Então, isso independe da ação do meu paciente. Então, é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você não conseguiu aderir, se você acha que foi insuficiente, se alguma coisa está falha, isso me liga um alerta, uma luz que a gente precisa mudar, certo? Se você não conseguiu aderir, se não está conseguindo pôr em prática o que a gente combinou, opa, vamos mudar a abordagem. A nutrição ela é riquíssima em relação a abordagens, nós temos inúmeras, né? Tanto em ferramentas quanto em modelos mesmo de composição de cardápio. E tem momentos que a gente pode tirar o cardápio, trabalhar de outras formas, né? Com metas, comportamento, enfim. Então a abordagem nutricional é muito rica e muito ampla. Então, se você seguiu ou não seguiu, tem que vir, tem que dar continuidade. Isso faz parte do processo. Quando a gente quando a gente busca a ajuda de um profissional, Dri, e aí você me fala a opinião da psicologia, mas não é para a gente aplaudir o paciente o tempo todo e nem massagear o nosso ego enquanto profissional. É para conduzir mesmo. E se não tá legal, se não deu certo, volta, vamos puxar esse paciente, vamos mudar a abordagem, continua, vamos estreitar o tempo de relação, vamos nos falar a cada 15, 10 dias, vamos chamar esse paciente para atenção com algumas ferramentas, mas tem uma linha de raciocínio e tratamento e nós não esperamos apenas o sucesso, né? Porque essa expectativa do profissional também precisa ser falada. Esses dias uma menina me perguntou do meu grupo, né? Ela falou, cara, qual a sua expectativa com esse grupo? Eu falei, a minha expectativa é que vocês não saiam a mesma do que vocês entraram. Ah, cara, eu não vou sair mesmo. Então eu atingi meu objetivo. A gente não quer o resultado a todo custo, o tempo todo, né? A gente quer transformar a vida da pessoa de alguma forma, né, Dri? Sim. E o quanto, mesmo quando a gente falha, né, entre muitas aspas, isso também dá informação para a gente. Dá informação sobre o que não funcionou. Na terapia, eu não trabalho com uma terapia comportamental, né? Antes era mais psicanálise, estou migrando agora para Jungiana. Então a gente fala muito mais de simbólico, a gente fala muito mais do abstrato, do que a terapia cognitivo-comportamental. Mas cada vez que a pessoa fala, pô, a gente falou de uma questão, traz para a sessão, ai, não consegui fazer. Tudo bem, mas que pensamentos que você percebeu, que sentimentos que você percebeu, que está impactando e atrapalhando isso que você quer alcançar. E aí a gente vai falar desse simbólico também, que a gente esquece, não é só do real, não é só a comida real ali que a gente está comendo, a gente está comendo esse símbolo. O quanto basicamente, todas as nossas vivências sociais, elas foram construídas ao redor de comida. A brincadeira do almoço de domingo de família, os aniversários, vai sair com os amigos, a gente vai marcar algum lugar para comer. Isso está incluso. Então, já teve pacientes que estavam trabalhando, pô, será que você está querendo a comida ou será que você está querendo o fator social? Na verdade, o que você quer é estar com seus amigos. E isso fez muito sentido para essa pessoa em específico. E às vezes a gente não cogita que não é o objeto realmente que a gente está querendo, mas é uma outra parte que a gente associou a isso. Sim, sem dúvidas, Dri. E o emagrecimento, esse autoconhecimento, ele é a base, né? É o fundamental, né? Tanto o que nos gatilha para o que é legal, sentimentos bons, tanto que nos gatilha para sentimentos ruins. Foi muito polêmico. Acho que uns 15 dias atrás eu coloquei nos meus stories que eu tinha esquecido de levar minha marmita para tarde e eu tive atendimentos um atrás do outro e não comi nada. E passei por uma série de fast foods e não comprei. E aí eu recebi muitas mensagens, Dri, mas para que passar fome? Mas você poderia ter comido. Eu poderia. Não tem problema nenhum. O meu paciente vai me ver na feira e vai me ver no Mac também. Eu entendo tudo isso. Eu acredito numa nutrição com equilíbrio e resultado. Mas eu sabia como eu estava emocionalmente aquele dia. E eu sabia que se eu parasse no fast food, isso ia ser uma porta aberta para que eu realmente descesse a ladeira. Eu sabia como eu estava. E Dri, eu ia comer no carro de forma rápida, porque eu estava com fome, eu nem ia perceber. Então eu ia comer algo muito mais calórico, então é muito mais palatável, mais gostoso ali para aquele momento, só que eu nem ia nem perceber o alimento. Vale?
Eu prefiro muito mais ao final de semana, com o meu marido e com os meus filhos, aproveitar um momento gostoso deles. Entende? Porque aí eu também tenho o fator social atrelado, o fator emocional, a questão do convívio. Então, valia a pena, naquele momento, né, abraçar o meu instinto mais primitivo da fome e abrir uma porta dentro de mim, porque eu estou me conhecendo, é diferente, né? Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento é muito importante. Eu tenho pacientes que falam, cara, eu consigo comer 15 gramas de chocolate todos os dias e parar nas 15 gramas. Beleza, vamos deixar todo dia. Tem paciente que vira pra mim e fala, cara, se eu comer as 15, eu vou querer mais 30, mais 50, eu vou comer a barra inteira. Eu não consigo ainda. E ok, né? Eu acho que esse autoconhecimento é muito importante, né, Dri? Sim, e tem pessoa que talvez não alcance esse, vou comer 15 gramas de chocolate e vou conseguir parar. A gente entender como a gente funciona também, acho que parte desse lugar, onde não necessariamente a gente vai tentar se encaixar em algo que outras pessoas conseguem. A gente entender qual é o que a gente consegue. Eu quero eu sei que eu não vou conseguir parar em 15 gramas de chocolate, então eu vou comer uma fruta, então eu vou comer alguma outra coisa, que eu posso comer até o fim, que às vezes essa é a questão do chocolate, a gente, né, de qualquer alimento a gente come até o fim. Vai comer uma barrinha. Pô, ok, eu vi o fim daquilo, deu a satisfação, bacana. Então, nem todo mundo vai funcionar da mesma forma e vai ser a mesma estratégia. Isso no atendimento da psicologia, na nutrição, em qualquer área. Sim, Então, sim. já tive paciente que precisou de mais, de um menu, por exemplo, mais restrito para conseguir seguir, porque ter mais liberdade naquele momento para aquela paciente era complicado. Então, bacana, vamos trabalhar com isso. Exatamente. Por isso que é importante a gente individualizar mesmo. Por isso que não tem receita de bolo. Às vezes eu vejo bastante comentários assim na rua, em lugares públicos. Ai, fulana fez uma dieta X, vamos fazer também. Você viu como ela emagreceu? E eu fico pensando, eu falo, poxa, o quanto não vai ser frustrante isso a longo prazo? Porque ela vai começar algo, né, igual a essa conhecida começou, só que ela não vai ter necessariamente o mesmo resultado. Porque as pessoas funcionam de forma diferente. Não tem receita de bolo de emagrecimento. Cada um funciona melhor dentro de uma determinada abordagem. E acredito também, Dri, até quero que você fale um pouco mais sobre isso, que depende da fase que a gente está, né? Nem toda fase a gente está aberto para mudança, né? Claro, se a gente tenta mudar muita coisa ao mesmo tempo, é muita energia. É importante a gente pensar, eu brinco que a gente tem uma bateria limitada no nosso dia, né? O nosso cérebro, ele cria caminhos neurais exatamente para poupar energia. Então, muitas coisas que a gente fica no automático, é por quê? Para poupar a energia do nosso corpo, para poupar a energia do nosso cérebro. Então, se a gente tenta, de repente, gastar muita energia com muita coisa, é uma hora que essa bateria vai acabar. E aí a gente vai precisar recarregar ela de alguma forma. A gente tem o dormir, que recarrega a parte física, mas o dormir ele não recarrega nosso emocional. Aí é onde às vezes a gente vai para a comida, por exemplo, que a gente vai buscar, na verdade, recarregar a emocional que ela está atrelada ao prazer. Então, se a gente tem atividades, coisas prazerosas, isso é o que recarrega a nossa bateria emocional. Né? Quem nunca teve aquela sensação de dormir e parece que acordei mais cansado do que eu fui dormir? Porque o corpo descansou, mas às vezes a mente não. Exatamente. E você sabe que o sono, Dri, é um pilar importantíssimo para o emagrecimento. Não tem como falar de emagrecimento sem falar de sono, né? E eu tenho percebido uma oscilação muito grande de sono entre as pessoas, uma dificuldade muito maior nesse repouso extremamente mais profundo. E isso vem muito atrelado, 90% dos casos, ao uso de tela na cama, ou até o último segundo de dormir, né? Não só celular, mas televisão, enfim, tablet. Então, o corpo, ele está em alerta ali, né? Na hora que nós fechamos o olho de cansaço físico, é o que você falou, a cabeça, ela continua, né? E tem a questão emocional também. Então, eu percebo hoje o impacto de noites de sono mal dormida, onde a gente busca muito mais a recompensa durante o dia, né? Nessa sensação de bem-estar, coisa que o sono promove, né? Só que se a gente não tem uma boa noite de sono, realmente eu vou ficar buscando ao longo do meu dia diversas recompensas, né? E muitas delas atreladas à comida. Então, o quanto é importante buscarmos
outros prazeres que não a comida, e o quanto é importante falarmos de dormir bem. Sem uma noite de sono de qualidade, o emagrecimento muitas vezes é falido. Porque aí eu busco outros afagos e eu não consigo ter tanto controle em relação às quantidades, e aí acaba indo normalmente para um caminho fora da expectativa desse paciente em relação ao resultado. Sim. Na questão da saúde mental também, o sono, ele é extremamente importante. Uma das coisas que eu sempre gosto, né, o paciente começa a oscilar, a gente começa a olhar como está o sono. Eles já sabem, quando eles chegam assim, eu tô dormindo mal, tô tendo insônia, tô acordando muito. Eles mesmos já trazem, muitas vezes, porque isso é um fator muito relacionado à saúde mental. Né? Dormir mal está relacionado à depressão, por exemplo, ao aumento de ansiedade. E aí a ansiedade também pode impactar no sono. Tem toda uma questão que a gente precisa ver. É o sono que está impactando a nossa saúde mental, a nossa saúde mental está impactando o nosso sono. Eles estão intimamente relacionados. Sim, sem dúvida, Adri. E você trabalha no seu consultório algum ritual do sono? Porque na nutrição nós temos algumas dicas em relação a uma melhora da qualidade do sono. Na psicologia também trabalha esse pilar, Adri? Eu também gosto de trabalhar. Bem com meus pacientes, eu tenho meu reloginho aqui, que eu uso desde 2017, talvez, porque eu tinha uma questão muito grande de depressão e de um sono muito ruim. Ou eu dormia poucas horas, demorava muito para dormir. Então, eu lembro que eu fiz uma polissonografia, eu lembro até hoje, deu 6 horas de sono, 3 minutos de sono profundo. É muito bom. Claro, ambiente diferente, um monte de fio na cabeça, o sono vai ser pior mesmo no polissonografia. Mas eu lembro quanto isso me impactou, né? Foi um momento que eu percebi a ligação da minha depressão com o meu sono e comecei a buscar hábitos melhores. Então eu gosto do relógio porque ele me ajuda a entender quanto tempo eu estou demorando para dormir. Então antes de dormir eu olho no relógio para ter uma ideia. Hoje em dia está em cerca de 6 a 7 minutos. Antigamente era meia hora, uma hora, né? Eu deitar até conseguir dormir. Então, a gente criar esses mecanismos também de autoconhecimento. Eu gosto muito de utilizar um diário de humor, também ele chama Daily, onde você coloca como você está se sentindo, o que você fez naquele dia, as atividades, e você pode escrever. Então, eu uso como meu diário. Eu coloco qual hora eu acordei, o que eu fiz naquele dia, muitas vezes eu coloco o que eu comi naquele dia, e que horas eu estou indo dormir. Porque é uma forma de eu acompanhar o que me ajuda na minha saúde mental e o que não ajuda, porque ele também mostra gráficos, isso aqui tem a tendência a te ajudar, olha, dias piores talvez você tenha feito isso. Então, a gente poder desenvolver ou encontrar ferramentas, que o nosso sono é uma parte essencial, e a gente falar de rotina do sono, higiene do sono. Sim, eu gosto muito dessa questão da rotina, do ritual, sabe? Eu acho que, como nós conversamos, né, o cérebro encontra vias neurais para poupar energia. Então, se todos os dias eu mostro aquele caminho, ele vai entender que aquele caminho é para o sono, né? Então, eu gosto de determinados rituais, né? Então, eu falo bastante para os pacientes, né? Qual caminho nós vamos fazer, né? Então, um banho à meia luz, uma música relaxante que você goste, né? Um chá. Nós temos chás com propriedades específicas para ajudar nessa indução do sono, né? Então, temos mulungu, camomila, melissa, né? Então, a gente poderia ter algum recurso, né? Dessa forma. Nós temos alguns suplementos que auxiliam também nesse despertar, nesse adormecer. É muito interessante. Então, o que te conecta? Uma leitura, né? Vai deixando um pouquinho mais as telas de lado. Como que nós podemos fazer esse ritual do sono, né? Da mesma forma que a gente condiciona o bebê, né? Então, vai tomar o banho, vai passar o creme, vai tomar o tetê e vai dormir. Então, o cérebro do bebê começa a entender que ele é o ritual do sono. Não somos iguais. A gente precisa muitas vezes de um ritual, né? E eu gosto bastante, assim. Então, o que eu vou fazer na minha noite? É lógico que, como mãe, eu não sei se a noite vai ser inteira de sono, você vai ter vários despertares por conta dos meninos. Mas, de qualquer forma, eu estou mostrando para o meu cérebro que aquele é um momento de descanso, né? Então, vou lá, tomo banho à minha luz, com a música relaxante que me
baixa adrenalina, né? Que também não adianta tomar um banho à meia luz, uma música que super te empolgue, né? Então, uma música que me relaxa, o chá, que eu gosto bastante, uma leitura em livro, né? Que eu acho que hoje a gente se distanciou um pouquinho, então eu pego o livro para ler novamente, então pronto, é o meu ritual. E eu acho que isso é muito importante para a gente mostrar mesmo que é a hora do descanso, né? Uhum. E vários artigos trazem que o sono, a janela de sono mais profunda é em torno das 22, pela questão da cronobiologia, né? Por questão de luz mesmo, que nós temos de radiação não solar ou lunar, e aí nós temos todo o período de cronobiologia. Então eles colocam, que entre 10 e 2h30 da manhã, normalmente é um período de sono mais profundo, propenso, né, a um sono mais profundo. É lógico, quando a pessoa trabalha à noite, por exemplo, o corpo encontra outros momentos para fazer esse sono um pouco mais profundo. Mas normalmente a literatura traz isso. Então acho que é muito importante a gente cuidar do nosso sono, porque isso vai dizer o nosso dia num todo, né? Sim, e entender o que funciona, né? Tem gente que às vezes tenta fazer exercício, eu sou essa pessoa, à noite, a tendência é que eu fique um pouco mais ligada. Se eu faço de manhã, eu fico ligada durante o dia, chega à noite eu tô mais cansada. Mas tem gente que faz o exercício à noite, relaxa. É o momento que libera estresse e aí pode dormir melhor. Então, entender como a gente funciona, o que funciona melhor para cada um. E entender o que a gente pode fazer sem as telas? E acho que esse é um grande desafio hoje em dia. Quão dependentes estamos nos tornando das telas. Né? Então, já teve situação, acabou a luz. E aí? O que você vai fazer? Ah, se você usar o celular, vai acabar a bateria, vai ficar sem, não tem televisão. Fazer o quê? A gente às vezes se sente perdido nesses momentos. Né? E é importante refletir, ok, que outras opções a gente tem de prazer, de atividades que não envolvam celular, que não envolvam uma televisão. Perfeito. E é isso, né? E cada um vai encontrar dentro da sua rotina, das suas possibilidades, a forma que faz funcionar. Essa questão da atividade física também eu acho muito interessante. Tem pessoas que super relaxam, né? E tem pessoas que ficam extremamente ligadas, né? Então, o quanto se impacta e encontrar o melhor caminho aí para você. E outra coisa que eu gosto bastante, que eu gostaria de trazer para essa live, Bri, eu tenho buscado muito nos pacientes a questão de âncoras. Então, o que te ancora ao seu objetivo? O que é negociável para você? Para a gente trabalhar disciplina, para trabalhar constante. Não precisa ser algo miraculoso, não. Eu acho que tem coisas que nos conectam a realmente o que nós precisamos fazer, né? E nos tira aquela pressão de fazer sempre 100%. Se eu faço aquele básico, se eu faço o que está me ancorando ao meu objetivo, eu acho que o restante flui melhor, a gente tira um peso das costas, né? Então, o que você acha a respeito disso? Essa questão de trazer âncoras para o tratamento, de entender o que realmente conecta ao teu objetivo diariamente. Eu acho muito importante, porque às vezes a gente se apega a outras questões e acaba esquecendo por que a gente vai buscar aquilo em primeiro lugar, né? Então, às vezes pode ser, a gente foi buscar por uma outra pessoa, por um incentivo, uma pressão, mas se a gente não descobrir o que faz sentido para a gente, nenhum tratamento também é sustentável. Né? Então, quem vem procurar terapia porque mãe, namorada, falou que precisava, se a pessoa não encontrar o porquê dela, ou ela não vai continuar, ou ela não vai conseguir falar dela na sessão, vai usar para falar de outras pessoas, porque também é informação para a gente, mas a pessoa tem que encontrar o objetivo dela. Eu não sei se eu diria âncora no meu consultório, né? Mas eu diria qual é a sua prioridade? Onde é que você está fazendo isso por você? E não porque as modelos de revista, não porque a amiga, a tia, onde a gente se encontra nisso. Sim, exatamente. Eu acho que é isso, é estar em contato com o nosso objetivo o tempo todo. Mudanças não são fáceis, demandam energia, demanda mudar a rotina muitas vezes, ou o que a gente faz no piloto automático, né, como você comentou. Então, assim, não é fácil sair, né, de toda essa situação. Mas o que te traz, o que te conecta ao teu objetivo de forma constante, de forma diária?
E é isso, é o que é importante pra gente, né? Porque não adianta outras pessoas falarem, né? Atualmente eu trabalho com um grupo de bariátrica também, e eu percebo muito, então por que você tá aqui? Ah, porque me falaram que eu preciso, mas e você? Você tá bem com isso? Você quer fazer? Né? Porque quem vai viver o procedimento na pele é você. E como que você está com tudo isso, né? Então, assim, o quanto é importante a gente entender o que a gente quer. E só vai funcionar. O emagrecimento, ele só é efetivo e duradouro se for para você. Enquanto você quer fazer pelos outros, você vai se sabotar diversas vezes durante o caminho. Inclusive, para a bariátrica, a gente tem avaliações psicológicas, né? Precisa de uma avaliação psicológica para liberar a cirurgia. Muita gente não entende o porquê, mas é exatamente porque esse tipo de coisa vai ser avaliado. Qual que é o motivador? Qual que é a expectativa que se tem? E quais ferramentas que pode se dar também para perceber esse resultado? Porque, claro, que a bariátrica ela vai trazer um resultado muito mais rápido do que o resultado de emagrecimento sem a cirurgia. Mas a pessoa vai conseguir perceber quantas pessoas que fazem uma cirurgia ou têm um emagrecimento e não percebem quando se olham no espelho. Para elas está igual, elas não mudaram nada. Vai perceber na roupa, vai perceber em outros fatores do dia a dia. Então, é um fator extremamente importante de ser avaliado para pacientes que vão fazer cirurgia bariátrica e no pós também. Porque a questão de entender o limite é importantíssima. A bariátrica, se você não entende esse limite, é extremamente perigoso. Sim, sem dúvidas. E muito assim, as pessoas esperam muito, Dri, que vire uma chavinha na cabeça. Né? E a gente percebe que as pessoas têm muito essa questão da dualidade, né? Com, eu vou me despedir da comida, amanhã eu começo, né? Eu não vou começar agora porque eu não fiz compra. Deixa eu fazer compra, eu começo a pensar na minha alimentação, né? A questão né? Eu tenho hábitos, né? E vou fazer a bariátrica e amanhã eu já estou pensando totalmente saudável. E não é assim, os processos não funcionam dessa forma. Por isso que para o emagrecimento entender que ele vai oscilar, né? Não vai ser linear. Isso é fundamental para o sucesso do emagrecimento. Entender que não vai virar uma chave, que o raciocínio saudável ele é construído com tempo, paciência, conhecimento, suporte profissional de diversas áreas. Então, assim, isso é fundamental. Sem isso, fica o emagrecimento raso e que a gente tem um sucesso por um determinado tempo. Comentei muito hoje no consultório de manhã. O emagrecimento não é um amor de verão. Ele não tem data para começar e terminar. Se você quiser uma vida mais saudável, está começando agora e só termina quando nós não estivermos mais aqui. E entender que vai fazer parte o Big Mac, que vai fazer parte o bolo, que vai fazer parte a pizza, entender que isso vai estar dentro da sua rotina com quantidades diferentes e com equilíbrio proposto, você não vai ter zero também. O que eu mais escuto, Dri, eu passei por psicólogo na faculdade porque eu não aguentei o trampo. Caramba, você é nutricionista e você tá comendo isso? Cara, eu sou ser humano. Eu também como às vezes minhas emoções, eu também quero participar de movimentos sociais, eu também tenho que ter o meu raciocínio saudável que eu vou construindo ao longo do tempo. Eu também tenho os meus momentos, né? Então, assim, o quanto isso é difícil para as pessoas entenderem, porque é totalmente opostos na cabeça das pessoas. Isso aqui é vida saudável, isso aqui é vida liberal. Aqui eu como o que eu quero e sou feliz. Aqui é chato, monótono, tem dia para começar e terminar. E enquanto você não fundir esses dois pensamentos, o seu emagrecimento, infelizmente, não vai ser de sucesso, duradouro e prezando sua saúde mental, emocional, física, né? Todo o combo aí, né? Somos todos humanos, né? Todos temos essa oscilação, porque temos momentos diferentes, a vida é dinâmica. Então, eu gosto dessa ideia da chavinha, né? As pessoas falam como se fosse, virou a chavinha e de uma vez. Na verdade, não, é uma chavinha que a gente vai mudando, às vezes milímetro por milímetro, até a gente perceber que ela mudou. Não significa que durante todo esse tempo ela não estava virando. A gente só foi tão aos poucos que a gente não percebeu. Então, como eu gosto muito de analogias, né, eu falo, se a gente não tem um objetivo, a gente fica correndo atrás do horizonte.
E o horizonte, quanto mais você anda, ele continua na mesma distância, você não se aproxima. Então, colocar objetivos no meio desse caminho. Eu quero chegar até aquele poste de luz, eu quero chegar até aquela árvore, eu quero chegar até aquela esquina. Porque aí a gente consegue olhar para trás e saber de onde a gente saiu, porque a gente criou pontos de referência também, para a gente entender para onde a gente está indo. Porque a vida, ela é uma maratona, ela não é uma vida, ela não é uma corrida de 100 metros, né? A gente vai lá e a gente tem momentos que a gente vai acelerar um pouco, que a gente vai parar um pouco, que às vezes a gente vai parar e tomar uma água também. Não necessariamente a gente precisa ganhar a maratona. Sim, às vezes a gente quer descansar na árvore e tá tudo bem, e é saudável, e é esperado, e tá tudo ok. Né? Eu acho que só a gente vai amadurecendo ao longo do tempo, tendo conhecimento daquele fio que nos conecta. É o que você falou do ponto de partida, né? Olha, eu saí dali, né? Eu tô cansada, eu não vou desistir, eu não vou voltar para trás, eu só vou descansar. Eu descanso e retomo. Eu retomo meu planejamento, eu retomo minha linha de raciocínio, eu retomo meu objetivo, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente ter no emagrecimento, né? Porque se eu pensar que eu não vou falhar, que vai ser 100% perfeito, imagina se uma criança pensasse assim quando ela está aprendendo a andar. Ela cai milhões de vezes, ela desequilibra, ela bate a cabeça, ela bate o joelho, ela cai de bumbum, ela cai de cabeça. A criança, ela cai diversas vezes enquanto ela está aprendendo a andar. Porque no momento que eu estou aprendendo a me conectar, a ter o meu autoconhecimento, entender a forma como eu funciono, como vai funcionar para mim, a seguir um planejamento nutricional, seja ele de qual abordagem, se eu não me permitir cair. Detalhe, a gente vira adulto e a gente continua caindo de vez em quando. A gente não faz isso só quando a gente é criança. A gente tropeça, a gente coloca um pé na frente do outro. Então, não significa que a gente não pode levantar de novo. Exato. Então, assim, eu penso muito. Mas, caramba, se a gente coloca uma tala na perna, você já percebeu como a gente fica esquisito quando tira a tala? Você vai tentar andar, você tem medo de forçar, você tem medo de machucar de novo. Por que você acredita que o seu processo de emagrecimento será linear? Porque a gente ignora a parte emocional. A gente fica nessa expectativa, muitas vezes, do racional. A gente vive num mundo que exige muito isso, e que tem esse julgamento muito grande de, nossa, mas uma nutricionista comendo McDonald's, nossa, mas uma psicóloga que tem ou teve depressão, e a gente esquece que são seres humanos. Né? Então, sim, o psicólogo, ele está ali podendo enfrentar um transtorno mental quanto qualquer outra pessoa. As ferramentas que vai ter podem ser diferentes, mas a gente faz a nossa terapia. A gente precisa da nossa terapia, porque a gente não vai enxergar tudo, né? A gente consegue encontrar formas, armadilhas que a gente vai criando para si, negações que a gente vai criando, que precisa de um outro que ajude a gente a olhar. Então, eu já ouvi isso diversas vezes, nossa, um terapeuta que faz terapia, sim, porque não? Se eu não acredito nisso, por que eu vou trabalhar com isso? No meu ponto, isso é muito real, né? E tem Sim, pessoas que não fazem. é o quanto a gente acredita, né? Eu até coloquei esses dias, eu resolvi ser a minha outra, eu fui fazer minha bioimpedância, fiz um planejamento nutricional. Mas você não tem conhecimento? Tenho, mas eu não sou nutricionista 24 horas por dia. Então eu também preciso de uma consulta, de uma avaliação, muitas vezes de um planejamento para me guiar num determinado momento. Ter muito conhecimento não nos tira do lugar. É igual um carro com o tanque cheio. Se eu não bater a chave, se eu não ligar esse carro, eu não ando. Conhecimento é isso, o meu tanque está cheio. Mas se eu não bater a chave, não ligar o carro, não começar a andar, de nada adianta esse tanque cheio. Conhecimento é isso. Não adianta me inundar de informação, não ter muito conhecimento. Eu acho que quanto mais consciente nós somos, melhor. Só que você precisa tomar cuidado, que nem sempre ele vai te impulsionar, não basta. Que tem momentos que a gente vai sair da consciência também e vai entrar nesse automático, porque a gente espera que a gente viveu 20, 30, 40 anos de um jeito, e de repente uma semana fazendo uma coisa a gente mudou. Não, porque às vezes aquele automático vai continuar até a gente construir um outro, e mesmo esse outro, às vezes a gente pode derrapar, a gente pode escorregar e cair de novo. Então, a mudança ela é constante, a gente nunca está pronto. Assim como a gente nunca tem todo o conhecimento do mundo, a gente sempre está aprendendo novas coisas.
E é um lugar que os pacientes muitas vezes gostam de colocar a gente, né? Do o saber tudo. E a gente não sabe. Isso é divertido, mas tem gente que se incomoda quando descobre. É verdade, é verdade. E quantas vezes a gente às vezes não precisou discutir o caso de algum paciente com algum outro profissional? Olha, né? Olha, eu não estou tendo sucesso, o que que eu faço? E isso é tão normal, é tão bonito, eu acho tão enriquecedor para o paciente, né? E eu tenho certeza que não tem nenhum profissional que saiba tudo. Isso é impossível, porque o ser humano ele é único, as coisas não funcionam para todo mundo, nós mudamos, então nós também vamos enxergando as coisas. Eu não tenho as mesmas ferramentas que eu tinha logo quando eu me formei. Uhum. Quem passou comigo logo quando eu me formei, se passar agora, vai perceber a diferença no meu atendimento. Eu mudei, hoje eu utilizo outras ferramentas, hoje eu penso diferente. E quem foi passar comigo hoje, passar comigo daqui 10 anos, também vai perceber a diferença. E, na verdade, isso é bom, né? Se a gente passar inerte pela vida, se você não aprender nada, se você não modificar o teu olhar, se você não aprender, não agregar as coisas que acontecem, não faz sentido, né? E quando a gente está junto o tempo todo de alguém, é mais difícil de perceber essas mudanças, né? Então, por isso que quando a gente, como a gente está com a gente o tempo inteiro, essa é uma grande a frustração em alguns momentos, que a gente fica de saco cheio da gente também, a gente não percebe essas pequenas mudanças. Mas quem está longe, quem vê um pouco mais, com um pouco menos de frequência, percebe. Percebe isso no emagrecimento, percebe isso nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, no que a gente transparece. E a gente está em constante mudança. Tudo que a gente consome na internet, por exemplo, está impactando. Então, é muito importante também a gente ter consciência do que a gente está seguindo, o que a gente está consumindo. A gente está consumindo essas receitas, essas dietas milagrosas e super restritas. A gente está consumindo essas pessoas super magras e que mostram que comem de tudo. E a gente está ficando acreditando nisso, né? Que, não, é só força de vontade, ou não, é só biotipo. É uma mistura de tudo. A gente é biopsicossocial, então tudo isso vai impactar. Agora, a porcentagem a gente não sabe. E o quanto a internet impacta, né, Dri, na nossa ansiedade, nas nossas projeções, objeções, porque a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Então, nossa, caramba! Ou a gente coloca também, a gente coloca mil defeitos na pessoa porque ela tá conseguindo, ela só tá conseguindo emagrecer e ter uma rotina de vida mais saudável porque ela tem uma vida mais fácil, porque ela tem ajuda, porque ela tem isso. E a gente tira todo o merecimento daquela pessoa. Então, acho que a gente tem os dois lados, né? Ou de a gente admirar demais e nos paralisar, ou a gente colocar defeitos naquilo que a pessoa, de forma orgânica e, né, muito bacana, está conseguindo. Então a gente desmerece essa pessoa. Então, assim, até que como que a gente está interpretando isso que a gente está vendo, né? E o quanto isso impacta no emagrecimento. Eu vejo muitas pessoas que sentam no meu consultório com a fórmula de emagrecimento pronta. Uhum. Né? Cara, para eu emagrecer, eu preciso disso, disso, disso. Eu falo, é mesmo? Vamos tentar de uma outra forma? Vamos alinhar a expectativa? Tem uma pergunta, Adri, que eu não fazia e que eu comecei a fazer. Quanto você quer emagrecer? Em quanto tempo? E aí eu coloco a pessoa na questão que é atingível tecnicamente falando. Olha, então, esse tanto que você quer emagrecer não é emagrecimento. Porque também é importante falar, quando a gente está com virose, a gente perde ali na balança 2, 3 quilos. Isso é emagrecimento? Não. Não. Emagrecimento você mobiliza tecido adiposo. Então, qual é o emagrecimento que você quer? Um emagrecimento apenas na balança? Ou um emagrecimento efetivo, com redução de medidas, com melhor performance, melhor qualidade de sono, melhora da saúde? Então, uma pessoa que ficava doente 2, 3 vezes por mês espaça isso absurdamente, com uma alimentação correta, suplementação eficiente quando necessário. Então, assim, vamos alinhar a expectativa, a realidade, o que é possível tecnicamente, e vamos ver como o seu corpo funciona. Porque também a gente não sabe, né? Tem pessoas que fazem jejum intermitente, tem um resultado expressivo, absurdo. Tem pessoas que fazem o jejum intermitente, passam mal, desmaiam, perdem raciocínio, não conseguem trabalhar. Então, não é tudo que é para todo mundo, né? E até onde não é para você.
né? Então, eu acho que o mais importante que eu gostaria de deixar nessa live é você não procura um profissional apenas para aplaudir o teu sucesso. Você procura ajuda, né? E se deu certo, se não deu, tem uma linha de raciocínio, tem uma estratégia diferente, né? Eu não sei se tem algum assunto, Dri, no seu consultório que seja algo que você percebe que as pessoas tenham mais, assim, dificuldade, né? Mas no consultório nutricional, emagrecimento é o mais difícil. Uhum. Porque diabetes, a pessoa sabe que se ela não seguir aquele planejamento, ela vai ter hiperglicemia ou hipoglicemia, vai passar mal, vai perder qualidade de vida. O emagrecimento, ele fica na corda bamba, sabe? Até onde eu quero, até onde eu não quero. Ah, hoje eu não tô nem aí, eu não quero nada mais. Ah, hoje eu quero muito. Então eu percebo que oscila muito. Até onde Você tem a alguma gente está disposto a abrir mão, né? Pelo resultado. Exato. Costumo brincar, tudo nós não teremos, né? A vida inteira nós vamos abrindo mão de algumas coisas para conquistar outras, né? Então ninguém passou na faculdade sem ter uma noite sem dormir, para estudar para a prova. É normal, né? Isso é a vida adulta, né? Quem não passou na jornada com filho. São escolhas, né? São momentos da nossa vida e tá tudo bem. Então, é isso que você falou na internet, né? Ah, eu consigo emagrecer sem abrir mão de nada? Opa, você pode comer tudo, mas você vai aceitar essa quantidade que pode? Isso. O quanto a gente esquece que a gente pode escolher qualquer coisa, mas a gente vai abrir mão de alguma outra coisa. Ou a gente, né, em um final de semana, em um dia, ou a gente vai decidir se a gente vai viajar para praia ou para montanha, entendeu? Não dá para ter os dois exatamente juntos. A gente tem que priorizar um. A gente pode ir um final de semana para praia e o outro para montanha? Pode. Mas naquele momento, naquela escolha, a gente está abrindo mão. Então, no consultório, eu vejo isso muito forte, essa dificuldade, muitas vezes, da escolha e muita comparação. Né? Por isso que essa questão, que eu quis trazer um pouco essa questão da internet, porque é algo que eu vejo muito presente. O quanto isso influencia a nossa comparação. Brinco que ninguém posta foto chorando no Instagram. A gente até posta foto de comida, né? A comida mais saudável ou menos saudável. Mas de como a gente está se sentindo de verdade, a gente não posta. Porque a gente não quer mostrar o nosso lado feio, o nosso lado falho, o nosso lado sombra. A gente quer só que vejam o lado bom. E no emagrecimento, a gente precisa olhar também esse lado sombra. Porque é ele, muitas vezes, que vai entrar como um dos sabotadores, é ele que vai fazer a gente ignorar o nosso objetivo, ou naquele dia a gente não está disposto a fazer uma escolha. Exatamente, Dri. Você sabe que eu tenho pedido muito para os meus pacientes, eu tenho um aplicativo de suporte para eles, onde eles registram a refeição que eles fizeram. E eu falo para eles, coloquem qualquer uma. Ah, calma, mas eu vou falar para você que eu comi pizza? Sim, eu quero que você fale. Vamos quebrar essa objeção de que o saudável não está aí também. Vamos ver se está equilibrando de fato, ou se a balança está pendendo mais para um lado do que para o outro. Vamos ver como que está essa situação. A gente não fala só do que é bom, mas as pessoas têm dificuldade de mostrar fragilidade, de pedir ajuda. Né? Cara, não está dando certo, Dri, olha, eu preciso da sua ajuda antes do que o que a gente marcou. Falem, né? Eu acho que a gente tem muita dificuldade, a gente foi ensinado muito, eu acho que é muito a projeção do herói, né? Então, eu tenho que ser bom em tudo, eu tenho que dar conta de tudo, eu tenho que mostrar que eu sou forte, as minhas emoções que serão expostas são as melhores possíveis. E eu não me permito ser frágil, eu não me permito, às vezes, estar mal, chorar, eu não me permito comer muito mal. Então, assim, eu não me permito nada, ou se eu me permito, é com culpa. Uhum. Eu tenho essa projeção de que eu tenho que ser a Mulher Maravilha, eu tenho que ser o super-homem. Por quê? Uhum. Será que alguém realmente é? Até já fiz. Eu acho que Teve uma sessão muito bacana disso que eu usei na parte de super-heróis, onde eu falei, se você for olhar de perto, todos os super-heróis, eles estão fazendo aquilo porque eles estão com medo. Eles estão com medo de perder a pessoa amada, eles estão com medo de alguma coisa. Eles não são só corajosos, altruístas, eles têm ali algo que eles estão fazendo por eles. E o quanto a gente esquece e deturpa isso também, né? Coloca
essa coragem, não é dessa forma. Ele é corajoso porque ele tem medo de alguma coisa. Sim. Então, Exatamente. Nunca tinha olhado por esse ponto, mas é verdade. Né? Tá destruindo a cidade, ele vai salvar todo mundo. Ele tem um determinado medo também. Realmente, Dri, faz todo sentido. E é isso, né? Eu acho que permitir o emagrecimento, se a gente não encarar que nós teremos momentos de fragilidades, esses altos e baixos, vai ficar insustentável. Nós vamos viver de dietas, esperando milagres e fórmulas milagrosas, né? E nós vamos esperar que realmente essa chave seja acionada, que vire 360 de forma muito rápida. E não vai acontecer. A gente se frustra, se culpa, e ou acha que a gente escolheu profissionais errados, ou que a gente está no caminho errado, ou que não é pra gente. Eu já tive pacientes que falaram pra mim, cara, eu emagreço, porque o emagrecimento não é pra mim. Né? E por que você pensa isso? Por que você acha que não é pra você? Porque eu já tentei várias vezes e falhou. Mas falhar não tá no percurso, né? Então a gente se... Né? Caramba! exatamente. Então, acho que é um assunto vasto, né, Pri? Eu acho que é. Mas eu acho que a mensagem que nós queríamos passar, e eu acho que nós conseguimos fazer isso, vai falhar, não vai ser um caminho maravilhoso, né? Estamos saindo da zona de conforto do piloto automático, não vai ser 100% gostoso, nós não teremos tudo, mas é possível, é viável, é um caminho que existe, é uma rota que pode ser cursada por você, por qualquer um, né? Sim. Principalmente, não é um caminho linear. Ele vai ser cheio de altos e baixos, vai ter momentos de pausa, e a gente espera que esses percursos sejam lineares. E eles não são. Nada na nossa vida é linear. Não. E olha o quanto impacta, a gente estava falando agora, minha cabeça fica milhão, né? Olha o quanto impacta nos relacionamentos também, Dri, essa questão da gente buscar o super-herói e a Mulher Maravilha. É o príncipe encantado, né? É a princesa. E por isso alguns relacionamentos acabam sendo tão frustrantes, né? Independente de ser amorosos ou de amizade, né? Porque a gente espera que a pessoa saiba tudo, que leia nossos pensamentos, né? Que nos decifre. Quantas pessoas eu recebo no consultório e falam, cara, eu não consigo emagrecer porque o meu parceiro não me apoia? Sim. Você colocou para o seu parceiro a importância disso? Você pediu ajuda? Você colocou e bateu no teu objetivo independente das escolhas dele ou dela? Como que isso foi conversado, né? E muitas vezes a pessoa fala, cara, eu falei pra ele que era importante emagrecer, ele nem entende porque eu quero emagrecer, pra ele tá bom. Mas você precisa falar que pra você não tá. Que você quer essa mudança, que você precisa dessa mudança. E muitas vezes a gente vai ter apoio, Dri, no nosso caminho de emagrecimento, mas tem vezes que a gente não vai ter apoio, não. Como em tudo na vida. A gente não vai ter apoio 100% do tempo. Um monte de gente torcendo e vibrando por a gente, tem hora que a gente vai sozinho. E por isso é tão importante a gente olhar nossa relação com a gente mesmo, né? Então, acho que isso vai entrando em várias lives que a gente já fez, né? Entra de relacionamento, porque tudo isso vai se entrelaçando mesmo, né? Somos apenas uma pessoa, mas com N questões, com N desafios. Então, lembrar disso, olhar quais são as nossas expectativas e como é a nossa relação com a gente. Será que a gente cobraria o outro da forma que a gente está se cobrando? Será que a gente julgaria o outro da forma que a gente está se julgando? E às vezes sim, mas majoritariamente eu vejo que a gente é muito mais militar, às vezes, com a gente mesmo do que com o outro. Né? A gente é muito mais intransigente com a gente do que com o outro. E isso é algo muito importante de se olhar, porque isso vai impactar em todos esses aspectos. Exatamente. Então, emagrecer é complexo. Se alguém te contou que era fácil, é mentira. E busque ajuda. Não tenha medo do seu percurso, cheio de altos e baixos, mas tenho certeza que será um processo lindo, transformador e com uma colheita muito próspera. Né? A gente precisa dar o primeiro passo no nosso ritmo, sem olhar o coleguinha, como ele está fazendo, né? Porque a nossa jornada é única. Sim. Nem no que funciona para um não funciona para outro, né? Então, eu sempre bato na tecla do autoconhecimento e de se permitir testar algumas coisas também, porque no consultório a gente faz isso, a gente testa, né? Às vezes eu
Ou me passa uma teoria aqui na cabeça do porquê eu apresento para a pessoa. Às vezes vai fazer sentido e às vezes não vai. Então, às vezes a gente precisa experimentar para entender se aquilo é para gente. A gente precisa experimentar comer as 15 gramas de chocolate para ver se a gente consegue parar nas 15 gramas ou não. E com isso a gente vai adaptando e se encontrando também. Exatamente, Dri. É isso. Eu acho que a gente conseguiu passar um pouquinho, né? Do que nós gostaríamos de passar. É lógico que a gente sempre tem um roteiro, mas a conversa vai fluindo e vai vindo outras coisas. Eu acho isso muito gostoso, muito rico. Quem não conseguiu assistir com a gente ao vivo, ficará gravado. Ou se você quiser pegar o comecinho, ou o meio, ou o fim, ficará também no nosso feed. E eu agradeço a participação de todos que passaram por aqui com a gente. Agradeço a sua participação, Bri, como sempre, muito rico a nossa troca. Eu que agradeço, Cá. Lembrando que os vídeos ficam no YouTube também, que a gente tem a nossa página, porque às vezes o Instagram, ele dá uns probleminhas, então a nossa primeira live, por exemplo, infelizmente não ficou no feed, mas está no nosso YouTube, a gente também então sempre posta lá. E agradeço muito essa conversa, acho super rica, super importante, e eu amo essa nossa parceria e as nossas conversas vão levando, né, para a gente poder ajudar a transformar a vida de quem assiste. Com certeza, Adri. E psiconutriando no YouTube para vocês também. Um beijo grande, uma ótima continuidade de semana, com boas escolhas, escolhas conscientes. Um beijo. Beijo.